Ok, então para o nosso último trabalho de tópicos de informática, realizado o experimento de queda livre, que foi feita análise usando tracker, certo? Então, aqui, primeiro mostrar o experimento, né? Já com software tracker. Então, basicamente, esse foi o experimento. Ele é bem simples, é só você ter uma marcação ali de uma régua para você conseguir demarcar as distâncias e conseguir filmar. Daí aqui do lado no tracker, que é essa tabela, essa primeira coluna aqui seria o tempo, desde que o objeto foi solto, até onde eu delimitei ele para ele parar, para a gente conseguir medir. E essa outra coluna aqui seria a posição do objeto nesse tempo. É, então, como é que foi feito aqui? Primeiro essa cruz roxa, que é o referencial, né? Que a gente usou. E para a gente conseguir medir as distâncias, tinha sido usada a régua, certo? Para dar a noção de distância. E para no tracker a gente colocar esse objeto de escala que seria essa régua, eu aproximei bastante e como a régua ela tá bem pixelada pelo fato da gravação ter sido em boa qualidade, eu tentei pegar os pixels mais definidos para conseguir fazer com que essa medida seja um pouco mais precisa. Que foi esse aqui, né, que seria meio centímetro. E a partir dela você consegue achar essa posição, certo? Então esse aqui seria o vídeo e e esse aqui seria o gráfico, né? A análise dos dados. Aqui é aquele gráfico que tinha sido lá mostrado no tracker, né? O tempo e a posição. Aqui o gráfico já feito, já plotado. E daí, com a análise desses dados, a gente pode achar a aceleração da gravidade, né? Pela equação horária dos espaços, normal, né? X igual a x0 mais VOT mais AT quadrado. Aqui, nesse caso, só inverti o referencial para ser mais fácil, não precisar usar o menos. O x final sendo o 0,942, né, que foi a distância, no caso, que ele foi solta. O x0, 0. Como ele foi solto do repouso, ele não vai ter uma velocidade inicial. E daí você teria ali a aceleração, que é o que você quer achar, o tempo total que ele demorou para ir do ponto que eu delimitei lá, do ponto que eu soltei até o ponto que eu delimitei, que foi 0,467 segundos, dividido por 2. Daí você acaba achando a aceleração nesse nosso experimento como como 8,63. Em relação ao experimento, para descrever as facilidades, as dificuldades, falar um pouco sobre ele, ele é bem simples de ser feito. A queda livre em si é muito simples, você só precisa de um objeto que caia e uma régua, e uma câmera no caso. E também o programa, se você for fazer análise. Ele é bem simples e fácil, né? E dificuldade é mais a questão de você conseguir fazer com que os dados sejam precisos, para que não ocorra uma discrepância tão grande dessa aceleração com que a gente observa o nosso mundo. Em relação às vantagens e desvantagens, as vantagens seriam que é um programa que é muito didático, você consegue usar ele para medir movimentos que você não conseguiria medir facilmente. Ele te dá, como ele está gravado, você consegue frame por frame marcando onde o objeto está em determinada posição do tempo. Pode ser usado para várias coisas. Em relação às desvantagens, basicamente seria que, digamos que num cenário não muito bom, nem todos os alunos teriam acesso a esse computador, ou às vezes o local onde você está aplicando não tenha uma sala disponível para isso. Então, a única coisa basicamente que você necessita para isso é um computador para ser feito. Porque pode ser feito experimentos de baixo custo e são bem de fácil análise. Em relação à precisão das medidas, aqui a gente achou 8,63 metros por segundo ao quadrado. Em relação à nossa aceleração gravitacional, né, que é o 9,8, é mais ou menos um erro de 12%. 12% é uma porcentagem até que relativamente alta, e isso foi devido a como as medidas foram feitas, né? Um dos principais erros que foi feita na captura dessa gravação, que vocês podem observar, é como a régua ela não ficou exatamente reta, ela não ficou em 90 graus. Então, vocês podem ver aqui, pode ver com o eixo em roxo, que é do próprio tracker, ele não está exatamente 90 graus com a régua. Então, a régua ela vai ter um ângulozinho ali que vai fazer com que
essa distância ali não seja exatamente o que se observa. Outra coisa que é difícil para você conseguir a medida desse experimento é você conseguir achar onde a bola vai cair e até que ponto que ela vai. Qual vai ser a posição final que você vai delimitar. O ponto inicial, porque depende de como você vai jogar essa bola, ela. Se você apoiar embaixo, como meio que aconteceu aqui, o dedo do colega aqui meio que atrapalhou um pouco, interfere no movimento da bola. E daí você não tem exatamente a posição exata com que ela vai começar a cair só com o efeito da gravidade. E também pelo fato da definição do celular e o tracker não aceitar definições muito altas, você tem um problema que, conforme o movimento fica um pouquinho mais rápido, ele fica bem pixelizado. Então vocês vão ver aqui, ó. Quando nesse último pixel, só um minuto, a bola ficou bem. Ela ficou bem pixelizada. Você não consegue ter exatamente onde está o centro de massa dela, fazendo com que você não consiga ter exatamente a medida de posição dela. Então, é basicamente isso que você podia fazer para melhorar as medidas. E também ter certeza que a pessoa que está segurando a câmera, se possível, não seja uma pessoa, que seja um tripé, que seja alguma coisa estável, que você consiga jogar a bola do jeito mais limpo possível, com que não tinha nenhum tipo de força externa, você consiga jogar e ela caia com a ação da gravidade, e com que a medida que você esteja usando de padrão, no caso a régua, que ela esteja colocada do jeito certo, que ela não esteja uma inclinação para frente ou para trás, que ela não esteja uma inclinação para os lados, como aconteceu aqui no nosso, que aconteceu um pouco dos dois. A régua estava apoiada aqui nessa parte do quadro e apoiada no próprio quadro em giz. E daí a diferença dessa parte pro quadro já tem um ângulozinho que fez com que ela fosse inclinada um pouco para trás e também um pouco pro lado, por causa que ela foi um pouco envergada. E também essa parte do quadro estava um pouquinho torta. Então, basicamente isso que fez com que a medida ficasse um pouquinho diferente, 12% de diferença do que a gente vê na realidade. E é basicamente isso. Se você conseguir arrumar essas medidas, você até que consegue boas medidas.